Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mais uma revolta que aconteceu aqui no Brasil, que foi a revolta dos mascates, que aconteceu especificamente ali na região do Recife. Vamos observar quais elementos fizeram presentes aí em mais uma guerra, mais uma revolta aí dos mascates. Vamos às primeiras informações aí local, Recife. Essa guerra ela se deu entre comerciantes e senhores de engenho. Esses comerciantes eram denominados aí de mascates. E esses comerciantes, eles tinham um poder aquisitivo muito bom. E eles começaram, por conta desse poder aquisitivo, fazer empréstimos, realizar empréstimos. E os senhores de engenho começaram a passar por algumas dificuldades com o declínio do açúcar. O declínio do açúcar aqui no Brasil, ele vai acontecer quando os holandeses chegam na região ali do Recife e começam também a comercializar a cana-de-açúcar. Eles já comercializavam a cana-de-açúcar nas Antilhas e eles vão fazer isso aqui no Brasil, na região do Recife. Os senhores de engenho que já estavam aqui começaram a ter suas produções, financeiramente falando, começaram a ter queda nos seus valores financeiros, porque havia uma concorrência e a concorrência era holandesa. Então, por esse motivo, há um declínio aí do açúcar nesse momento aqui no Brasil. Então, os senhores de engenho eles começaram a sofrer com essas questões financeiras relativas ao açúcar. Os comerciantes, conhecidos como os mascates, começaram a fazer empréstimos, emprestar dinheiro para os senhores de engenho. Então, nós já vamos ter uma relação aí importante entre eles dois. Em 1703, os comerciantes vão poder começar a participar da vida política daquela região ali do Recife. Só quem poderia iniciar esse processo, só quem estava dentro desse processo político naquele momento, eram os senhores de engenho. E agora, por conta da sua influência, os comerciantes agora vão poder ter essa participação na vida política, na vida pública ali da sua localidade. Só que os senhores de engenho não vão gostar muito dessa perspectiva não, né? Em 1709, o rei Dom João VI elevou Recife à categoria de vila, tornando-a independente de Olinda. Isso vai ser mais uma confusão, mais uma briga aí entre eles dois, porque os senhores de engenho não vão aceitar que Recife eleve-se de categoria enquanto vila. Surge então uma disputa em torno dos limites geográficos das duas vilas, entre Olinda e entre Recife, a área territorial que fazia parte de Olinda e a área territorial que fazia parte de Recife. Agora começa a ter uma briga aí entre eles dois, entre os mascates, os comerciantes e os senhores de engenho. E aí nós temos os senhores de engenho invadiram Recife, ocupando a cidade, expulsando o governador. Bernardo Vieira de Melo, ele começa a sugerir que haja um novo modelo administrativo, politicamente falando, dentro dessa região, que seja a república. Mas essa vai ser apenas uma sugestão, ela não vai ser acatada no momento, ok? Vai ser apenas uma sugestão. Os mascates de Recife conseguiram apoio militar e entraram em conflito com Olinda, aí com os senhores de engenho. Os mascates venceram e a sede da administração da capitania de Pernambuco foi dividida entre Olinda e Recife. Então percebam que houve esse problema por questões políticas inicialmente, né, pela entrada aí dos mascates, dos comerciantes, no processo político da cidade. Nós vamos ter uma elevação da categoria de vila aí para Recife e os senhores de engenho aí de Olinda não vão gostar dessa categoria, dessa elevação de categoria agora para com Recife e começam a brigar, sobretudo por questões de áreas territoriais. Só que isso vai ser resolvido no conflito. Os mascates de Recife, eles vão ir com força, vão com tudo em cima dos senhores de engenho e vão conseguir
ganhasse e resolvesse conflito, e aí a administração vai ser dividida entre Pernambuco e Olinda. O governador determinou a prisão dos envolvidos na briga e o confisco dos seus bens. O rei de Portugal acabou anistiando todos os revoltosos, todos aqueles que participaram desse processo, desse conflito, eles foram perdoados. E aí nós vamos a algumas questões que estão relativas àquilo que nós vimos aqui. Vamos lá na primeira questão, que diz assim: a chamada Guerra dos Mascates ocorria em Pernambuco em 1710. Deveu-se a quê? Alternativa A: ao surgimento de um sentimento nativista brasileiro em oposição aos colonizadores portugueses. Alternativa B: ao orgulho ferido dos habitantes da vila de Olinda, menosprezados pelos portugueses. Alternativa C: ao choque entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural de Olinda, pelo controle da mão de obra escrava. Alternativa D: ao choque entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural de Olinda, cujas relações comerciais eram respectivamente de credores e devedores. Alternativa E: a uma disputa interna entre grupos de comerciantes que eram chamados depreciativamente de mascates. Vejam que a questão, o início da questão, ela fala justamente sobre todo o evento, todo o movimento, todo o fato, o fenômeno que ocorreu nesse contexto, nessa disputa entre mascates, os comerciantes, e entre os senhores de engenho. Nós vamos ver também durante a aula, durante aí o assunto, o decorrer do assunto, que há uma relação entre eles. Um empresta dinheiro para o outro. Então nós vamos ver essa relação aí devido ao declínio da cana-de-açúcar. Vamos lá então responder. A chamada Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco em 1710, deveu-se porque, vamos lá ver a alternativa correta, ao choque entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural de Olinda, os senhores de engenho, cujas relações comerciais eram respectivamente de credores e devedores, aquela relação que eu falei lá no início, onde um emprestava o dinheiro para o outro, devido ao declínio aí, a queda econômica que houve nesse momento da cana-de-açúcar. Segunda questão diz assim: Olinda e Recife viveram momentos históricos diferentes, desde os tempos da colonização portuguesa. Chegaram, inclusive, a ter conflitos que assinalavam divergências de interesses. Um deles, a Guerra dos Mascates, então veja bem, a pergunta ela já está direcionando sobre a Guerra dos Mascates, tem uma argumentação aí que a gente precisa entender e ver qual alternativa é a correta. Alternativa A: mostrou a decadência econômica de Olinda, que sofria com dívidas financeiras em crescimento. Alternativa B: afirmou a importância política do Recife com seu rico porto, independente até das ordens vindas de Portugal. Alternativa C: consagrou o poderio da aristocracia olindense com amplo domínio da produção do açúcar na colônia. Alternativa D: consolidou o governo de Castro e Caldas, aliado dos recifenses e líder político no conflito. E a alternativa E: criou condições para a recuperação de Olinda, dificultando as atividades comerciais do Recife. Sobre a Guerra dos Mascates, vamos ver a alternativa correta aí. Alternativa A: mostrou a decadência econômica de Olinda, que sofria com suas dívidas financeiras em crescimento. Quem é que estava no âmbito ali de Olinda, pessoal? Os senhores de engenho, que estavam passando dificuldades por conta aí do declínio da cana-de-açúcar, em decorrência da concorrência com os holandeses. Então, quem estava emprestando dinheiro para os senhores de engenho naquele momento de Olinda eram
os mascates, que eram os comerciantes aí de Recife. Vamos para a próxima questão, que diz assim: sobre a assim chamada Guerra dos Mascates, pode-se afirmar corretamente que... Vamos ver as alternativas. Alternativa A: significou a retomada de Recife pelos portugueses após um período de dominação holandesa. Alternativa B: os produtores de cana-de-açúcar de Recife, endividados, revoltaram-se contra os comerciantes de Olinda. Alternativa C: resultou de um conflito entre comerciantes de Recife e senhores de engenho de Olinda a respeito do controle político-administrativo da região. Alternativa D: foi uma típica revolta anticolonialista, pois os mascates eram comerciantes portugueses que dominavam a economia local com o apoio dos senhores de engenho. Vejam que essa questão é bem interessante, que ela fala justamente, como as outras também, ela fala sobre a Guerra dos Mascates, e ela quer saber qual alternativa seria coerente em relação a essa disputa, a essa guerra, que foi uma guerra que promoveu bastante discussão acerca de vários elementos, né? Nós temos aí fatores sociais envolvidos entre eles dois. Nós temos fatores econômicos envolvidos entre comerciantes e senhores de engenho. E nós temos também fatores, sobretudo, de cunho político, porque nós vamos ver essa questão do envolvimento aí dos senhores de engenho na política, e vamos ver que os comerciantes, eles querem também um espaço dentro desse novo seio, que é a política. É nesse contexto também que vai gerar alguns atritos. Então nós temos aí fatores ligados a questões sociais. Os senhores de engenho, eles tinham mais prestígio no início, eles tiveram muito mais prestígio, só que por conta do declínio da cana-de-açúcar, desse problema econômico, esse prestígio ele começa a diminuir. Nós vamos ter um grupo aí dos comerciantes iniciando um processo